Hello, my friend. Stay a while and listen. The GameStone. Encontre-nos em Facebook/The GameStone, no nosso canal de YouTube e agora no universo Push Start. Visitem o site em www.revistapushstart.com, leiam as últimas e descarreguem gratuitamente a revista digital. Ora viva, bem-vindos ao GameStone número 52. Depois daquela nossa paragem, não por vontade própria, obviamente, estamos de volta e continuamos com o GameStone, obviamente. Obrigado aos que se mantiveram connosco e aos que nos ouvem, e aos que disseram alguma coisa em relação ao episódio anterior. Para este episódio vamos falar aqui um bocadinho mais para a frente da Gamescom, a feira que não é tão grande como a E3, não é? Na E3 acontecem muito mais novidades, no entanto há aqui algumas coisas obviamente para falar e que estavam guardadas para esta data. Para já vamos arrancar, como sempre. Aliás, antes disso, também deixar os camaradas Miguel e Ivan saudarem aqui o nosso público. Estava a ver, não é? Deixa-me falar. Tudo bem, pessoal? O pessoal já estava ali atrás a mandar assim. É só tu é que interessas. Bem que é, pessoal, está-se bem. Está tudo. E vamos então agora sim arrancar com o Back in the Day. Ok, então o Back in the Day hoje é bastante curto. E como no dia que nós estamos a gravar isto, dia 17 de agosto, não havia praticamente nada para falar, decidi ir até ao dia 16 para ver se havia alguma coisa decente para falar. E por acaso havia aqui uma coisa interessante, que, portanto, no dia 16 de agosto do ano 2000, Square, nesta altura Soft, ainda não era Square Enix, nesta altura ainda era Square Soft, lançou um jogo para a PS1 nos Estados Unidos, que é um dos melhores jogos que eles alguma vez produziram e que nunca chegou a chegar à Europa. Qual é que é? O Chrono Trigger? Cross. Cross, sim. Chrono Cross. Chrono Cross. Yeah. O Chrono Cross é supostamente um dos melhores RPGs de sempre. Lamento a quem acha, eu pessoalmente discordo, embora seja espetacular. Acho que o jogo é excelente, tem um problema. Existem demasiadas personagens e nós não conseguimos criar ligação com nenhuma personagem. É uma coisa impressionante. Há tanta personagem no Chrono Cross, é uma coisa impressionante. Nós chegamos a ir a um bar e falamos com um gajo e "Ei, tu és bué da fixe, man, posso ir contigo?" Yeah. E é assim que recrutamos pessoas no Chrono Cross. Mas de qualquer maneira, o sistema de combate bastante interessante, diferente daquilo que é normal e tradicional. Um excelente jogo, uma pseudo-sequela do Chrono Trigger, porque no fundo os dois mundos estão muito pouco ligados. Mas pronto, é um jogo bastante interessante na PS1. Tenho muita pena que não tenha chegado até a Europa. É uma pena, mas pelo que eu sei, os RPGs não vendem propriamente imenso, e como a PS1 já estava no final de vida, parece que a Square Soft optou por não fazer o port para a Europa. Embora o jogo já estivesse em inglês, não é preciso nos Estados Unidos, mas vai-se lá perceber. Ok, então passando para o dia de hoje, que é o dia 17, e é só mais esta coisa que eu tenho aqui para falar, é que em 1999 a Eidos lançou a sequela do Blood Omen, que se chama
O Legacy of Kain, o Soul River. Foi esse? É que eu fico sempre na Exatamente. dúvida se não houve antes o outro, antes desse. Não, foi o Blood Omen, depois Soul River, E depois depois Blood Omen Blood Omen. 2. Não sei se saiu primeiro o Blood Omen 2 ou Soul River 2. Pois, é exato, é aí que eu tenho sempre dúvidas também. Não sei qual deles é que saiu primeiro, mas eu acho que foi o Soul River 2. E só depois é que saiu o Blood Omen 2. E depois foi o Defiance. E depois acabou. Porque, enfim. Mas, já. Pá, eu pessoalmente gosto bastante desta série porque tem vampiros. Mas eu era um grande fã do Blood Omen. Eu adoro o Blood Omen. Acho que é daquele estilo de jogo, tipo RPG isométrico, é dos melhores de sempre. Este Soul River, embora eu não desgoste do jogo, fiquei muito desapontado na altura. Com o estilo de jogo que era, porque estava à procura de uma coisa completamente diferente. E pronto, é isso para o Back in the Day. Nice. Foi então o Back in the Day que o nosso Ivan vai sempre a escavar para encontrar estas coisinhas. Eu gosto de escavar. Tu Tu também? adoras escavar. Sim. É muito fixe. Então vamos passar às notícias. A verdade é que se calhar não há assim muitas notícias fora do universo que foi o Gamescom, mas vamos ver o que é que o Miguel tem aí. Alguma coisa, Miguel? Pois, para além das coisas que eu reuni da Gamescom e que vamos guardar então para o plano central do nosso episódio de hoje, só tenho aqui duas coisinhas, por acaso uma delas bastante engraçada, que é, começo já por essa, que é, surgiu como um rumor, acho que agora está mesmo confirmado, vai haver um Kickstarter, aliás está a decorrer um Kickstarter, para revitalizar, até me custa a dizer, revitalizar o famoso ou infame Night Trap. É verdade. Eu vi isso. Oh shit. Já, It's a trap! já existe o Kickstarter, eu até fui procurar agora para ver se realmente tinha acontecido. É verdade, já passou até uma semana, por isso já deve ter começado bem antes de se ter dito que era um rumor, já tinha existido. Chama-se Night Trap Revamp, com acentuação no V, tem um V grande no meio, o Vamp. E quem não conhece esta série, isto é uma cena muito cheesy, muito foleira, mas que teve enorme sucesso e que até foi um daqueles jogos que o Ivan até falou nisso um bocadinho na semana passada, do Mortal Kombat ter sido um daqueles jogos que influenciou a criação de um sistema de rating por causa da violência e não sei o quê. E o Night Trap também contribuiu um bocadinho porque foi classificado por aquele senador dos Estados Unidos, que eu agora me escapa o nome, que ficou conhecido por ser o tal... Schwarzenegger. Quase, era o Schwarzenegger lá da zona dele. I'll be back. E ele ficou então imortalizado quase por ser o grande advogado Eu lembro-me dessa cena, sei quem é o de gajo. ataque contra o Mortal Kombat, e o Night Trap, que dizia que era violento e obsceno e tinha conteúdo sexual e blá blá blá, e que as criancinhas coitadinhas tão inocentes que elas são, que iam ficar traumatizadas com isso tudo. Esse gajo deve ser um frustrado que gosta de violência e é Totalmente. Pronto, É um serial killer. yeah. E como toda a gente sabe, se tu disseres a uma criança estás à vontade, mas não carregues naquele botão vermelho, a única coisa que essa criança vai pensar é: eu quero carregar naquele botão vermelho. Yeah. Portanto, dizerem 1000 vezes e darem protagonismo, mesmo que negativo, ao Mortal Kombat e ao Night Trap só fez com que o pessoal ficasse com o apetite mais aguçado. E o Night Trap beneficiou um bocadinho com isso, não é? Porque o jogo é bastante mau. É uma aventura gráfica, em FMV. Na altura estava muito na berra
estes jogos em FMV. E acho que nenhum é bom. Pois, e é que É muito raro aquele que é bom. dá que pensar, há que ter um conhecimento muito profundo de jogos em FMV para se descobrir um que seja. Não, até. E não é dizer, não, até é bom, é bom. Dizer é bom, é difícil. É bom, yeah. Tipo Myst e. Sim, pouco Seven mais. Guest. Yeah, mas é banda pouco. Pronto, e isto acabou por ser tipo aqueles filmes de série B de terror que são tão maus que dão a volta e ficam bons. E Yeah. pronto, e como tenho tanto carinho da comunidade gamer, os próprios criadores, acho que estão praticamente a equipa toda reunida outra vez para trazer à vida outra vez o Night Trap. E pronto, faltam 23 dias para acabar, portanto só passou uma semana. Tem 506 backers e já tem 33 mil dólares, mais ou menos. Eles pedem 330 mil, não é um goal muito fácil, mas é possível, até por serem assim por ser uma cena tão mediática, acho que o pessoal pode aderir bastante. Eles até têm nos planos, se correr bem, fazer o 2. Pois, vê lá, já são mesmo ambiciosos, então estão aqui a apontar mesmo alto. Mas é possível, isto é uma cena que puxa muito pelo pessoal e de certeza que, não digo de certeza que vão conseguir, mas de certeza vão ter aqui muito apoio. E é muito provável que consigam. Pronto, acho que foi assim a cena mais interessante. Diz, Ivan? Não, ia dizer, já agora para quem tiver curiosidade, a cena dos ratings e não sei o quê, eu, se não me engano, o primeiro jogo a ser rated mature ou maior de 18 ou whatever, e acho que foi o primeiro jogo que despertou assim esse tipo de ideia, tipo de fazer ratings e não sei o quê, foi um jogo que se chama Jack the Ripper, que é uma aventura, uma text adventure, mas que tinha certas still images de gore, com algum gore, que se chamava Jack the Ripper para Commodore 64, se não me engano. É uma cena mesmo boa old school. Já não tenho bem certeza, eu andei a pesquisar isso aqui há uns 2 ou 3 anos, quando arranjei esse jogo. Mas acho que esse foi o primeiro jogo a ser considerado o rated for mature, ou uma coisa assim desse género. Ok. Pronto, encontrei entretanto aqui a menção àquilo que nós estávamos a falar e portanto foi o Night Trap, mas basicamente com o Mortal Kombat e o Doom, que na altura geraram aquela polémica toda e que deram origem a, não sei como é que se diz isto em português, que é Congressional Hearings, não é? Aquelas reuniões que eles fazem no Congresso americano e entrevistas a não sei quem para ver se é possível ou não e essas coisas todas. E o tal senador ficou muito conhecido por dizer que era shameful, sick and disgusting em relação aqui ao Night Trap. Eu não percebo porque era tão fofo, é tipo Slumber Party com Evil Ninja Vampires, o que é que tem de errado? Não sei, não percebo. Esses gajos. Yeah. Pronto, e para além disto, como eu também já estava a adivinhar que íamos ter assim muito pouca coisa para falar nas notícias por causa de termos dirigido tudo para o centro do programa, por causa da Gamescom, também encontrei assim de repente um projeto no Kickstarter que achei interessante e nós de vez em quando fazemos isto nas notícias, falamos assim de um projetozito engraçado do Kickstarter. Por acaso este do Night Trap calhou ser também o projeto de Kickstarter, eu por acaso nem sabia que já tinha arrancado, mas entretanto encontrei aqui outro bastante engraçado que se chama Elysian Shadows, que é apelidado de Next Gen 2D RPG. E isto é muito parece altamente e estranho ao mesmo tempo, porque se procurarem o projeto no Kickstarter ainda está a decorrer, ainda faltam 13 dias
quando ouvirem este programa, se calhar já devem faltar só para aí 11 ou 12, por isso ainda têm tempo para irem lá ver e apoiar se quiserem. Mas isto basicamente tem sprites 2D, não é? Como se fosse um RPG de 16 bits, mas os ambientes são... é estranho, é tipo, parece 2D, mas tem 3D, tipo, parece que as personagens são feitas tipo o Paper Mario, estão a ver a cena, tipo, parecem mesmo de papel, parecem espalmadas, e quando elas andam para a frente ou para trás dá para ver exatamente isso, ou seja, não é como nos tradicionais RPGs 16 bits em que a sprite roda ou adapta-se conforme está a virar para cima ou para baixo e dá para perceber algum volume. Aqui as personagens são mesmo espalmadas e isso é propositado. Isso é uma das coisas que eles fizeram propositadamente e mesmo assim parece um bocado estranho, mas acaba por ser engraçado ao mesmo tempo. Outra cena é que, conforme o nome indica, fala de Shadows. Uma das bandeiras que eles têm, por assim dizer, é criarem dynamic lighting, ou seja, a luz, por exemplo, em certos sítios mais escuros que têm luz direcional, vemos, por exemplo, as sombras das coisas a movimentarem-se de acordo com a câmara do jogo. Ou seja, é um jogo que tem ambientes mais ou menos 3D, apesar de terem sprites que parecem 2D, e as personagens são em 2D. É uma coisa bastante estranha, mas é muito interessante. Virem imagens, aconselho a verem isso. Ou seja, é daqueles que ficas tipo, é 2D. Não, espera. Yeah. Outra cena interessante é que isto vai sair em muitas plataformas, praticamente todas as móveis, Android, iOS, vai sair em PC, Mac, Linux, vai sair para a UIA e vai sair inclusive com uma versão física. Também há uma versão física para PC, mas também há uma versão física para Dreamcast. E foi outra das coisas que eu achei engraçada, porque acho que não é segredo nenhum que gosto bastante da Dreamcast e gosto sempre de ver estes projetos tipo Pier Solar e por aí fora, que têm assim releases para consolas já mortas, entre aspas, e ainda por cima com releases físicas. Pronto, eu aconselho o pessoal a ir ver e até se quiserem contribuírem. Para terem uma noção, uma cópia, um pledge que vos garante uma cópia física custa cerca de 50 ou 60 dólares com postage, o que dá para aí 50 euros. Pá, não é uma coisa, não é barato, mas para uma release física de um jogo novo, para uma plataforma como é a Dreamcast, não me parece nada de exacerbado. Não, é fixe, eu diria que é bacana. Pronto, e basicamente é isto que eu tinha guardado para as notícias. Ok, temos mais daqui a pouco então para o nosso tópico central. Mas antes disso vamos passar aqui ao rapidíssimo Play Now. Então o que é que andaram a jogar nestes últimos dias? Se calhar começo eu, pessoal, porque eu vou demorar um bocadinho. Força. Portanto, eu neste tempo todo joguei Hearthstone. Next. Afinal viciaste. Não estou a gozar, foi isso. Joguei Hearthstone. O que é que eu posso dizer? Joguei Hearthstone. E... Deixa-me adivinhar. E Hearthstone? E fiz muitos combates no Hearthstone. E aquilo cada vez é mais... Quanto mais jogas é mais viciante. E joguei Hearthstone. Só quem quiser jogar Hearthstone, perguntem-me o ID que depois dou-vos no YouTube ou Facebook ou whatever para jogarmos. Excelente jogo de trading card game que até me inspirou para procurar mais jogos deste género free to play, não a pagar, mais jogos destes free to play trading card games, e descobri que há bastantes e vou experimentar alguns nos próximos dias porque acho que é uma cena engraçada. Portanto, jogar Hearthstone. Já me estás a lixar. Já me está a apetecer e ver o que é essa porra. É
bué da bom. Pá, eu fazia a ideia que era engraçadita, pá, mas como era World of Warcraft, eu pensei, eu não percebo nada do lore de World of Warcraft. Eu também não. Vou Mano. ficar um bocado a ganhar. Eu também não percebo nada, mas aquilo é excelente. Pronto, Olha, conheces o Leroy Jenkins? claro. Pronto, há uma carta que é o gajo. Já sabes qualquer coisa do Lord of Warcraft. E that's it. Mas é muito fixe. Se instalares, depois diz-me. Ok, vou ver, tenho que ver isso então. Epá, foi espetacular o teu Play Now. Então é tipo Playing Now, Pick of the Week, tudo e mais alguma coisa. Exato, tipo, não há mais nada. Não há mistério aqui. Não. Não, o Pick of the Week é o Tetris. Yeah. Então vá, Você Vitor, vê, força. É. Eu também não tenho assim muita coisa para falar, mas queria falar aqui de duas coisas no último episódio. Uma porque pá, é interessante e estranho ao mesmo tempo, que é o Run Spell, o Virtue. Não sei se vocês conhecem o Run Spell. Acho que não. Não. Então pronto, o Run Spell tem tipo um mapa. O jogo é um RPG, tem tipo um mapa ainda grandito, onde encontram monstros e entram em batalhas. Depois a parte interessante, eu não vou falar muito do jogo porque não é nada demais, mas apenas queria dizer que as batalhas do Run Spell são feitas com cartas e os ataques são combinações de póquer. Nice. É daqueles jogos que têm que ir ver e jogar para perceber por vocês próprios se isto é estúpido ou se é interessante. Eu por acaso até achei interessante e até a minha namorada que não é muito dada a RPGs jogou imenso. Mas é daquelas coisas estranhas, não sei quem é que se terá lembrado disto. Mas as batalhas temos um deck de cartas e vamos amontoando cartas tipo solitário até ter uma sequência ou um full house ou etc. E depois explicamos, é agora, attack! Estou a imaginar isto num cenário real, tipo, dois exércitos enormes frente a frente e depois estão os generais à frente a jogar póquer. Até um ganhar, ok, ataca! Eu estava a imaginar, tipo, Final Fantasy, estás a ver? Ganda música épica, Sephiroth! E de repente, Royal Strength Flush, bitch! Mas é que é mesmo isso, tipo, o Full House não te tira tanto o sangue, ou não tira ao adversário tanto o sangue como tira, por exemplo, um póquer. Ter 4 cartas iguais, ou só conseguires reunir um trio. É que é mesmo isso, é bem interessante, depois também tem magias e aquelas cenas tipo, eu queria mencionar o outro jogo que agora me esqueci, aquele jogo que eu gosto tanto e que passei tantos anos a jogar. Como é que é, Miguel? Ajuda-me. O quê? Sueca. Não tem a ver com cartas, mas sim com o próprio jogo, que é tipo RPG, mas depois as batalhas são feitas com aquele sistema de troca 3. É tipo o Puzzle Quest. O Puzzle Quest, exatamente. O jogo parece mesmo um Puzzle Quest, até mesmo com o mapa e tudo, portanto é tudo... Pá, à primeira vista nós dizemos isto é épico, deve ser um jogo épico e tal, mas depois chegam às batalhas e é aquele momento what the fuck que às vezes nem é tão what the fuck, pode haver quem ache interessante. Eu até achei interessante, mas achei o what the fuck na mesma, porque why? Podia ser tão mais épico de outra maneira. Mas pronto, só falei no Runespell mesmo por causa das cartas, é daquelas coisas estranhas, é que, como é que eu vou explicar? É que depois não podem ter cartas amontoadas, têm tipo 3 jogadas, podem substituir 3 cartas no vosso turno e vocês têm mesmo que meter as cartas em algum lado, portanto nem sempre é possível fazer um full house ou um trio ou 2 pares e às vezes vão acabar por atacar só com um par. Tem muita estratégia também envolvida, não é tão fácil como saber jogar póquer. E é daqueles jogos que vale a pena experimentar, é interessante também para perceber se isto é um momento épico dos videojogos pelo lado bom ou pelo lado mau.
Mas pronto. Go try it. Depois queria também deixar aqui uma menção a um jogo que eu não deixei no episódio passado, que é o Gianna Sisters, o Twisted Dreams, que podem apanhar barato também num bundle qualquer. Ele até acho que neste momento está a fazer parte de um bundle qualquer, mas que eu também não me recordo, porque já são 5 ou 6 sites que fazem a mesma coisa que uma pessoa perde. Desculpa lá, Vitor. Acho que é o Sim. Bundle Stars. Pois é provável. Que são esses que têm sempre 5 ou 6 bundles ao mesmo tempo. É possível que sim. E que é outro jogo que eu acho que vale a pena experimentar. Não é todo um jogo brutal, mas é um bom jogo de plataformas e tem também uma feature muito engraçada. Porque o Twisted Dreams mexe com os mundos, o mundo bom e o mundo mau, acho que é assim. E a maneira como faz a transição de um mundo para o outro, que é o trocar de irmãs, é espetacular. É delicioso ver aquela passagem como... Muita piada. Trocas de irmã e a de um para o outro. Posso comparar ao mundo real. Pronto. Ok. Ai, Vitor. O que é que tu andas a meter? Tem que haver sempre uma referência ao Virtual Valerie na minha cena. Mas pronto, eu sei que o Miguel também já jogou e chegámos a falar disso. E epá, é fixe, é porreiro. É um bom jogo de plataformas, não é todo mau. Vale a pena experimentar, vale a pena apanhá-lo pelo preço que ele anda por aí. Não esperem também uma coisa do outro mundo, mas é espetacular ver como a transição de um mundo para o outro é feito de uma maneira super fluida e como temos mesmo que jogar com isso e estar constantemente a trocar para passar certas partes no jogo. Depois comecei a jogar Fallout Tactics. Portanto, já não preciso me bater, eu já estou a jogar finalmente o Fallout Tactics e aquilo foi tipo, vou experimentar e ao fim de 3 horas eu ainda estava a experimentar. Foi mais ou menos isso. É um jogo espetacular, é brutal, o mundo tem tudo a ver com aquilo que eu gosto e depois aquilo tem um challenge brutal. Deve ser daquela era que os jogos ainda são difíceis, não é? Ou pelo menos eu achei-o difícil, não sei o que é que vocês acham, se calhar sou eu que não estou Eu já não jogo há imenso tempo, mas mesmo na altura achei-o difícil. E acho que na altura se calhar jogava melhor jogos do que agora. Por acaso isso é tema para uma centralidade nossa, um dia destes. É verdade. Antigamente os jogos não é o que são hoje em dia e isso vê-se por acaso no Fallout Tactics. Eu estava a jogar e aquilo até me parecia, pá, há um bandido ali, há outro ali, perdidos, e de repente entro lá numa cabana e acabou. Eram para aí 20, e eu não sabia. Pois. E hoje em dia se entrarem, seja qual for o jogo, vocês já sabem para o que vão, tipo, pá, é diferente. Mas é um jogo épico, é épico e estou a gostar imenso do jogo. E depois, para acabar, eu fui passar o fim de semana fora, levei a PlayStation atrás de mim e meti alguns jogos numa sacola e vamos embora. E finalmente acabei isto vou deixar para o fim, pois, que é a minha pick-off league. Então, muito rapidamente, joguei pela primeira vez o Grand Theft Auto London, que eu já tinha aqui há imenso tempo, e o London foi tipo um DLC do primeiro GTA, que se não estou em erro saiu mesmo para PC como um DLC, como um extra. Na altura acho que ainda não se chamava DLC, porque também não era impossível fazer download, não é? Portanto o conteúdo por download naquela altura, meu Deus. Mas pronto, era uma expansão para o GTA, usando outro mapa e etc. E mesmo o PC teve outra expansão além do London, que não chegámos a ter na PlayStation,
Eu joguei finalmente agora o London na PlayStation e pá, é aquela cena, é o primeiro GTA com muito humor à mistura e aquela cena top-down única que na altura de certeza tinha imensos fãs e criou também toda a controvérsia que nós sabemos. E é também uma bela peça de história, sem dúvida. Obviamente que o London foi preparado para ser em Londres, portanto vemos no mundo aqueles autocarros sem tejadilho e os black cabs e até aqueles carritos que só tinham uma roda à frente, como víamos na série do Mr. Bean. Portanto foram alteradas essas pequenas coisas, do resto é tudo comissões e etc. Mas sempre num patamar épico. Depois também estive a jogar um bom bocado o Destruction Derby 2 e eu até fui ao cartão de memória e apaguei a save que tinha lá, que já estava na primeira liga, que aquilo está dividido em ligas, se bem se recordam, e vocês têm que trepar por ali ou para cima. E até apaguei o meu save game para começar um novo, tive também a divertir-me um bocado. O Destruction Derby 2 e um também é daqueles jogos que vão ser sempre bem recordados e que é muito fácil pegar e divertir-me-nos um bom bocado, nem que seja só para ver o carro escavacar-se e escavacar uns aos outros, mais nada. E para acabar, e a minha pick of the week vai para o Crash Bandicoot 2, que finalmente peguei-lo a sério. Já tinha muitos níveis feitos também, por isso não demorei assim muito tempo, mas acabei o jogo. Curiosamente achei o final muito pouco épico para aquilo que é o jogo todo. A missão final é assim um bocado fácil. Quando derrotamos o Cortex. Mas pronto, mas o Crash Bandicoot é sempre um jogo épico, é dos melhores plataformas algumas vezes feitos, sem dúvida. E é a minha pick of the week. Não preciso alargar muito para falar do Crash Bandicoot, é algo que toda a gente conhece, e quem não conhece que vá rápido a jogar isto, porque vale muito a pena. Shame on them. Shame on them mesmo. Eu não posso falar e muito. O 2, por acaso o 2 foi o que eu mais gostei dos 3 da PS1. Sim, é o meu favorito. Também preferi muito em relação ao primeiro, por acaso. Também acabei há muito pouco tempo. Já não estou naquela lista de Shameless. Mas também não posso falar muito porque nunca joguei Diablo 2, por isso. Por amor de Deus, é o que vais fazer a seguir. Eu já sabia, pronto. Só para saber. Desculpa, Sim? desculpa. Continua. Não, podes falar, eu deixo. Obrigado. Não, ia só dizer, vocês sabem, eu não sei se por acaso já disse isso aqui. Como é que se chama a perspectiva de jogo do Crash Bandicoot? Tipo. Já disseste para aí 5 vezes. Já? Ok. É porque tem tanta piada, mano. É o do Sonic. É o cu do Sonic, Porque os gajos quando estavam a desenvolver o jogo curtiam bem do Sonic e pensaram, como é que a gente mete isto em 3D? Já sei, metemos tipo atrás do Sonic, então ficou o cu do Sonic. Pronto. É a perspectiva Sonic's S. É uma cena brutal, por acaso. Mas é um jogo da grande Naughty Dog, que hoje em dia faz cenas tão brutais. Infelizmente só para PlayStation. E isso é shameless para eles. Tupa! Já não sou só eu. A cena é tipo, para que é que eles haviam de fazer para outras se ganham dinheiro assim? Pois é, também era. Mas eu não tenho uma PS3 mesmo. Isso aí é um problema teu. Pois, já é shame on me, não é? Teu e meu. Exatamente. Ok. Eu de lá chegar um dia. O pessoal só me dá máquinas, meu. Podiam-me dar uma PS3 que era mais leve. Olha, coitadinho. Coitado, deram-me MVS em vez de... A mim só me dão Neo Geos. Que cena, Ninguém toma PS3. First World Problems. Ainda por cima tinha logo o Puzzle Bubble e o Samurai Showdown. Que chatice. Man. Ok. O momento estúpido do podcast. E pronto, e para acabar, esta foi a minha pick of the week. Para acabar, comecei o terceiro e já fiz também bué de níveis, alguns 15, mais ou menos, e também é muito fixe. Gostei
daquelas missões novas que eles introduziram com os cards e essa cena. Portanto, aquilo já era um treino para o CTR, digo eu. Mas pronto, mas está a ser também uma aventura, mais uma vez, muito fixe. E acho que aumentaram também um bocadinho a dificuldade, o que é porreiro. Mas mesmo os dois já me deu muitas dores de cabeça. Lá coisas que eu... aquelas cenas que nem são obrigatórias para acabar o nível, mas um gajo, tenho que passar isto e não saio daqui enquanto não passar, e estávamos ali um bocado até conseguirmos. E pronto, é o meu Playing Now e o meu Pick of the Week é para o Crash Bandicoot 2. E quero uma PS3. Manda vir duas. Ok, nice. Vou então eu passar muito rápido também, porque mais uma semana de experiências e de pouca profundidade, pouca exploração no que joguei. Primeiro, experimentei o primeiro Castlevania em 3D de sempre que eu joguei, não é que existe, que é o Lords of Shadow. E gostei, mas é muito estranho jogar um Castlevania em 3D para mim. Não consigo ver aquilo como um Castlevania. Tenho muitas coisas que fazem lembrar a série e tenho algum... O ambiente, pronto, pode ser algo relacionado com Castlevania, mas para mim é muito difícil ligar o Castlevania a um tipo de jogo em 3D e pronto, fora daqueles clássicos que nós estamos habituados, tipo desde sempre, não é? Desde a NES, da SNES, por aí fora. Miguel, não te parece pouco nipónico? Sim, sem dúvida. Tem um feeling muito ocidental. Muito sim. Ocidental, porque os Castlevanias, embora tenham a temática ocidental, sempre foram jogos japoneses. Sim, indiscutivelmente japoneses. E em jogos, por exemplo, como os mais conhecidos, o Symphony of the Night e coisas desse género, há ali muita coisa que, se fosse os ocidentais a fazer, não era feito assim. Pois. A ver? Sim. Nota-se o peso disso que tu acabaste de dizer nos antigos. E aqui, se calhar, perdeu-se um bocadinho. Estes levam-se mais a sério. Sim. E, não sei, isto é aquela jogabilidade tipo God of War ou Devil May Cry. Não tem muito a ver. Não é um jogo mau, atenção. Eu até estava a gostar e tem aquela cena de aprender combos e desbloquear cenas. É interessante, mas acaba por ser mais slash, matar do que aquela cena que tinha antes de, também era matar, mas tinha platforming, tinha exploração, tinha backtracking, tinha puzzles. Pronto, acho que o Castlevania é um bocadinho mais do que isto. Mas pronto, se considerarmos que, como tu também falaste uma vez, Ivan, acerca da série Castlevania, se considerarmos que são duas eras separadas ou dois mundos separados, o 2D do 3D, pronto, faz sentido. O 3D é uma coisa, o 2D é outra, não se misturam, são coisas bastante diferentes. Só que, por exemplo, desculpa lá estar a prolongar isto, mas se jogares o Curse of Darkness da PS2 e também se o Xbox, ainda era feito no Japão, e tem aquele feeling japonês ainda, estás a ver? E já é um Castlevania em 3D que já é bastante decente, mas tem aquele feeling japonês e neste perde-se isso completamente, porque obviamente a Mercury Steam, que é o developer de Lord of Shadow, é uma companhia espanhola, portanto é óbvio que se perdeu aquele feeling nipónico. Mas acho que experimentar o Curse of Darkness porque tem um feeling diferente, estás a ver? E é diferente, é engraçado. O Lords of Shadow em termos de mecânica, gameplays e isso tudo, muito superior ao Curse of Darkness. Mas é um feeling que se calhar és capaz de deixar piada. Ok. Mas pronto, mas mesmo assim não, como disse, não desgostei nada do jogo, achei interessante e tal. Já começa a meter muito aquelas coisas que eu começo a torcer o nariz, que é
Quick Time Events e coisas do género. Tem lá partes em que aparece um símbolozinho assim a tremer e temos que esperar que a rodinha chegue ao meio para carregar num botão e acontece uma cena bué da fixe e Yeah. Pá, pronto. Sou um bocado suspeito porque gosto sempre muito mais das cenas clássicas e custa-me um bocadinho fugir dessas ideias. Mas pronto, não desgostei e até acho que vou jogar mais umas visitas para dar assim, mais uma oportunidade. Depois, para além disso, esta semana, pá, o nosso amigo ali do grupo I Love Retro Gaming, o nosso amigo Sérgio Pacheco, tinha alguns jogos de PS2 para venda e eu não resisti porque tinha lá muita coisa de samurais e de ninjas. Espera, depois tu compraste o Shogun's Blade. Já me estás a fazer spoilers, mas assim, eu sabia perfeitamente que aquilo era uma poia fumegante. Eu sei. Mesmo assim, eu disse, eu tenho que ter este jogo porque lá está, aquelas cenas, é tão mau que eu tenho que ter aquilo. Pronto. É espetacular. E eu sabia. E eu, pronto, eu recebi e tipo, foi a primeira coisa que eu fui lá pegar, foi nisso. Tipo, não havia como fugir. Então lá fui eu para o Shogun's Blade. Epá, uma capa bonita e tudo. Eu fico triste por causa disto. A capa é bem da fixe, por acaso. A capa é da fixe. Epá, parece uma cena até engraçada. Tipo, mas um gajo joga aquilo 30 segundos e valha-me Cristo. É bué mal. Como é que é possível? Pronto, e não consegui muito mais do que isso. Fiz o esforço, ri-me porque sei que... Porque pronto, não me desiludi porque já sabia o que é que estava à espera, não é? É mau, o jogo é mau. Não há volta a dar e eu fui de consciência tranquila, por isso não me sinto enganado. Não, mas esses jogos lá está, é aquela cena que é tão mau que passa a ter uma certa magia à volta. Exato. Fogo, é mesmo muito mau. Pronto, e como vocês sabem, pelo menos o Ivan também partilha disso, também sou um sucker por cenas de samurais e ninjas. Portanto, esse também tinha que estar aqui na coleção. No lado oposto disso, veio também um jogo que também devem conhecer certamente, que é o Sword of the Samurai, que também foi um dos que eu tive aqui a experimentar, mas que me acabou por prender bastante. E o Sword of the Samurai é mais não é bem um simulador, mas acaba por ser uma simulação um bocadinho mais realista da vida de um samurai. E envolve treinarmos, técnicas, tem várias... chega a ser mesmo algo complexo. Lembro-me um bocadinho do Budokan, um bocadinho, por causa da cena dos estilos diferentes e isso tudo, mas isto acaba mesmo por ir um bocadinho mais fundo, que é, nós temos várias stances, que é posições, e depois dentro das posições temos várias técnicas que são todas editáveis. Tem muita profundidade, tem muita coisa por onde se pegar e por onde explorar. Temos vários desafios, técnicas a aprender, evolução, temos que defrontar inimigos com diferentes técnicas em que nós nos temos que adaptar. É bastante complexo. O pouco que eu joguei deu para perceber isso, mas deu também para me viciar completamente e gosto mesmo muito por ser assim. É complexo, mas não é overwhelming, tipo, não é demasiado complexo que me faça desistir do jogo, no género, é fixe, mas não consigo, tipo, é demasiado complicado e eu não tenho tempo para estas coisas. Não, acaba por ser, pelo menos para mim que tenho muito fascínio nestas coisas, neste universo, fiquei agradavelmente surpreendido e vai ser um que certamente vou voltar. Depois, sim, Miguel, desculpa lá estar outra vez a prolongar, mas nunca ouvi ninguém falar deste jogo. Finalmente alguém que jogou o Sword of the Samurai. Esse jogo, para mim, é daqueles jogos que é tipo guilty pleasure mesmo. Tipo, o jogo não é perfeito, tem muita coisa má, mas é uma simulação de samurais, man. E tipo, isso é o único. Nunca tinha visto nada desse género, estás a ver? Eu acho que o jogo merecia mais atenção. Esse jogo é completamente underrated, ninguém conhece, ninguém jogou, provavelmente algumas pessoas têm e não lhe pegaram,
Pá, é uma pena porque é um jogo mesmo completamente único. Não há nada, pelo menos até hoje, na minha opinião, não há nada desse género. Lá está, por exemplo, falaste do Budokan, que é um dos meus jogos favoritos de sempre, adoro esse jogo. E realmente o Budokan tinha aquela cena de aprender os estilos e de ter um bocado um sistema de combate um bocado próprio, não é? E o Sword of the Samurai também tem isso. E epá, eu adorei o Sword of the Samurai. Gostava que fosse mais conhecido, acho que é um jogo que vale a pena. E que, pronto, esses jogos por cá normalmente não têm muito sucesso, tal como o Way of the Samurai e coisas desse género. Mas epá, é muito fixe e ainda bem que experimentaste. Eu gostei bastante mesmo. Vai ser algo que vou perder algum tempo aqui, porque epá, é mesmo vicia, tipo, queres sempre melhorar mais e aprender as novas técnicas e ir sempre um bocadinho mais à frente. Ao início parece bem estranho, não sei se isso aconteceu, porque é tão único, não é? Que é muito diferente daquilo que nós estamos habituados num fighting game. Exato, porque aquilo tem um bocado o feeling de um fighting game, porque é 1 contra 1, temos barras de energia e não sei o quê, e é porrada, pronto, bota para a frente. Mas tu chegas lá com aquela cena do fighting game e levas na boca em 30 segundos. Sim, não vais lá fazer nada. Porque não há combos. Não há button mashing. Não há button mashing, é morte certa. Não há quarter circle frente a Dukans. não há nada disso. Uma pessoa tem que pensar mesmo, tem muita estratégia. Tem um sistema de parry que é, né, tipo, defendermos um ataque com um timing muito preciso, de maneira a não só defender, mas criar desequilíbrio no adversário para poder atacar logo a seguir. E é um jogo muito estratégico nesse sentido, de timings, de paciência e simula mesmo o mais perfeito que eu já vi num jogo. É todo esse universo dos samurais e do sword fighting, que é tão único e difícil de transpor com exatidão para um jogo. Pronto, enough samurais, e vou para o meu pick of the week, que acabei por se calhar jogar menos que o Sword of the Samurai, mas não quer dizer que tenha gostado mais, apenas que achei que já merecia aqui uma menção no nosso podcast, até porque já tinha começado a jogar antes até do Sword of the Samurai e até de outros jogos que falei na semana passada, mas que acabei por deixar passar. E estou a falar de um indie game que está muito na berra até ultimamente, que é o Shovel Knight. E que eu tinha ouvido maravilhas sobre ele, então claro, tive que experimentar. Já antes havia muito hype à volta do jogo, antes dele sair, e gostei. Eu sabia que já tinha saído. Já saiu há algum tempo até. Eu também já só lembrei-me dele assim porque fartei-me de me ver notícias de reviews e tal, e o fogo, se calhar isto já saiu mesmo, então fui ver e por acaso já tinha saído. Mais uma vez queria agradecer ao meu grande amigo que trabalha numa baía que me arranja estas coisas. E pronto, o Shovel Knight é quase um hino ao retro gaming, porque tem muita coisa que nos faz lembrar clássicos, como o Mega Man ou qualquer outro action platformer de 8 bits. Apesar disso, tem um feeling bastante único, mas muitos das mecânicas de jogo são aquelas que nós conhecemos já de jogos muito antigos. Acho que o side-scrolling e a passagem de ecrãs é mesmo típico daqueles jogos da NES, e especialmente do Mega Man. Aquela cena de batemos na borda do ecrã e aquilo faz tipo uma transição e passamos para o outro ecrã. É igualzinho. Mas tem elementos de Metroidvania muito engraçados, de buscar certos itens a um sítio, e um ecrã para ir buscar um certo item, tem um certo puzzle que temos que resolver. Normalmente são puzzles de platforming e não puzzles no sentido mais literal. Desculpem. E é mais de platforming, aquele platforming mesmo chato do 8 bits, que é tens que cair mesmo naquele bloquinho, e se cais tipo 2 pixels à frente o gajo morre e tens mesmo que cair ali em cima daquilo. É um bocado frustrante, mas acaba por ser engraçado na mesma. E pronto, e o feeling é assim muito
descontraído e com algum humor, não seja ele Shovel Knight, ou seja, um cavaleiro em que a arma dele é uma pá de escavar. Vitor, atenção. É espetáculo. E é muito, muito engraçado. Tem bosses, tem tudo o que temos direito de um jogo daquela altura, e consegue trazer esse feeling com muita precisão para um jogo indie dos nossos tempos, e acho que merece só o protagonismo que lhe têm dado. E então resolvi dar aqui a minha Pick of the Week ao Shovel Knight, que aconselho a experimentarem. E pronto, já falei demais e vamos passar à frente, senão não saímos daqui. Olha, que eu acho que o mundo vai acabar à pasada mesmo. Vai ser a guerra, o apocalipse, a guerra dos dias do fim vai ser resolvida com paz. Com paz e picaretas. Então ganhamos, é só recrutarmos bué de padeiras lá aos barrotas. Pois, estás a ver? Já temos tutorial disso. Ok, então foi o nosso Playing Now. Muita coisa boa para também verem, experimentarem, tirem ideias e obviamente partilhem também connosco aquilo que vocês andam a jogar e opiniões e etc. Vamos passar então ao nosso tópico central. E como não podia deixar de ser, é dedicado hoje, neste episódio, à Gamescom, que aconteceu há dias, e como eu referi, não teremos tantas novidades ou tanta coisa como tiramos da E3. Grande parte das novidades são trailers e gameplays e mais coisas que o pessoal já está cheio de saber e quer ver os jogos cá fora. Mas como sempre há algumas coisas que se tiram da Gamescom, algumas novidades fresquinhas e bem boas, frescas e boas, como o povo gosta. E pronto, vou passar aí a palavra a alguém. Alguém queira começar? O que é que veio mais assim? Se calhar a coisa mais falada desta Gamescom foi mesmo o Silent Hills. Podemos começar aí por essa bomba, por assim dizer. Não foi uma bomba, também não foi nada de muito incrédulo, mas foi um bocadinho surpreendente, não é? Este Silent Hills, que supostamente já era um trailer interativo, um teaser interativo que já andava aí pela PlayStation Store, mas que não era revelado como um Silent Hills. Foi mais ou menos isso, não é? Não estou a... Eu acho que a demo só saiu mesmo agora com a Gamescom, não foi? Pois, acho que sim. Pois, Então... foi anunciado, é daqueles anúncios como eles fizeram na E3. O jogo fica pronto agora! E vai tudo a correr para as Playstations a fazer o download e a encravar os servidores. Mas houve algumas surpresas, pelo que... eu sinceramente, e o pessoal já sabe disso, nós não podemos dedicar o tempo que gostaríamos a estar atentos a isto tudo, mas a principal surpresa se calhar foi o Kojima ter-se unido ao Guillermo del Toro para fazer isto tudo. Acho que ainda ninguém... Isso foi mesmo novidade, ainda não se sabia. Foi mesmo. What? É daquelas... Kojima, Del Toro, what? Como é que é possível, não é? Que ninguém estava mesmo à espera. Porque assim, o Del Toro é um realizador que costuma fazer alguns filmes de terror e fantasia e não sei o quê, pronto. Não se percebe. Agora o Kojima, que é que... What? Kojima com Silent Hill, não sei, não tem assim muito a ver. Mas só uma cena, por acaso o Kojima não esteve envolvido no primeiro Silent Hill? Olha, até é possível, e eu estou para aqui a dizer barbaridades. Tinha a ideia que sim. Se calhar sou eu que estou a dizer uma grande barbaridade, atenção. Sinceramente nem sei, mas estávamos a ver isso. Mas quando vi, por acaso foi uma grande cena, porque a primeira, porque eu vi um gameplay e alguém acabar o demo, porque não podia jogar o demo quando soube disso, e comecei a ver, mas não sabia bem o que é que era, e vi Silent Hills, até pensei que nem era algo mesmo do Silent Hill, pensei que até fosse algum indie game com esse nome, uma coisa assim desse género.
O que seria estranho, mas por acaso eu não pensei, porque como aquilo tinha uma perspectiva na primeira pessoa, o interactive trailer, como eles chamaram, o teaser, interactive teaser. Pá, foi bem da fixe, porque vi o coisa, parecia bué da spooky, bué assustador, e de repente vês tipo Hideo Kojima, Guilherme Del Toro, e depois o gajo do Walking Dead, e eu tipo, what the fuck is going on, dude? E depois tipo Silent Hill, tipo, wow, É muito estranho. that can be big. Pois isso também não estávamos a referir, mas também é uma grande novidade, que é o protagonista é o Norman Reedus, que entra na série Walking Dead. E é um bom ator. É o maior BDS lá da zona, basicamente. Por acaso o gajo tem boiar de badass. Esse é o gajo com uma mulher ou outra e tudo, né? Não. Ai, não é esse? Não, este anda sempre de besta, Não, este não é. a matar zombies de besta. O gajo tem uma Harley, man. Yeah. O gajo anda no apocalipse zombie da Harley. A cagaste. Anda os gajos tipo no Dawn of the Dead do Romero com um caminhão bem da grande, todo artilhado, e o gajo anda da Harley. My God. Pois eles depois até a mostrarem o título, até mostram primeiro o Silent Hill, não é? E depois aparece o S. O S, yeah. Yeah. Pois. Só para ser mal. Yeah. Bom, mas enfim, eu achei uma cena bem interessante. No geral, fiquei bem entusiasmado e tenho grandes expectativas. Para quem é fã da série, sem dúvida que está aqui uma boa notícia. E o demo é bué spooky, é bué assustador. Não vou spoiler porque algum de vocês das pessoas que estão a ouvir pode querer ir jogar. Mas aquilo é bué assustador. Pois é, eu por acaso estou a ler aqui algumas coisas que nem sabia, que o próprio Silent Hills já é um mega spoiler, porque a Sony anunciou o jogo como sendo o PT, o jogo terror PT, disponível já para jogar, e o Silent Hills só aparecia mesmo no fim às pessoas que acabaram a demo. Yeah. É um mega aperitivo mesmo. Uma cena fixe. Portanto, era o PT. O que é que será o PT? Plain Teaser? Não, é passado em Portugal. Ok, também pode ser. E mais? Mais coisas. Antes de passar assim para os grandes nomes, se calhar arrumava aqui com algumas coisas soltas que eu pus de lado só por curiosidade. Não são assim nada de big news. Também não há muita coisa para falar sobre isto. Só do género, isto existe. Mas que achei engraçado. Por exemplo, os criadores de um dos jogos mais underrated do ano passado, acho que é do ano passado, e que eu gostei bastante e que tenho muita pena que não tenha recebido um bocadinho mais de amor, que é o Remember Me. Os criadores anunciaram um novo jogo que parece ser uma espécie de aventura interativa, algo nos moldes do Heavy Rain, talvez. Fiquei com um bocadinho com essa ideia, mas tem bom aspecto. Dizem que é um bocadinho, a analogia que eles criaram até foi looks like Gone Home with time travel. Os gajos até admitiram que são grandes fãs do Gone Home, apesar deste jogo que, por acaso, já agora o nome convém, não é? Life is Strange. Já estava em desenvolvimento 6 meses antes do Gone Home, por isso é uma coincidência apenas terem aqui alguns elementos parecidos. Mas pronto, parece-me engraçado e achei que deveríamos terem atenção, até porque, como eu já disse, acho que o Remember Me foi um bocadinho posto de lado ou não recebeu assim muita atenção e injustamente. Eu por acaso experimentei o Remember Me. Eu até gostei do jogo, mas não achei piada ao combate por acaso. É um bocado cansativo. E enjoa um bocadinho, passado algum tempo. É muito flashy, estás a ver? É muito... Não sei, não gostei muito do combate. Lembra-me um bocadinho o velhinho Oni. Lembram-se desse jogo? Sim. Tinha assim montes de combos diferentes e combinações esquisitas e o caraças.
Mas eu gostei do jogo mais pela cena. Gostei da história e gostei do ambiente. Acho que tem um design fantástico. Sim, bem diferente do normal. Sim. E pronto, achei um bocadinho diferente, pronto, a fugir um bocadinho do normal, apesar de ter aquele sistema de combate um bocado estranho e pronto. Mas pronto, temos aqui este pequeno anúncio do Life is Strange, não vou alongar muito mais sobre isso. Depois outro que achei também engraçado foi o anúncio de um Roller Coaster Tycoon novo. Quem é que não se lembra do Roller Coaster Tycoon? Ninguém que nasceu antes de 1958, pai. Mas também não sei se fizeram nenhum melhor do que o primeiro. Continua a Houve ser... várias versões, não é? Pois, aqueles Tycoons e dos theme, qualquer coisa, ficaram clássicos, não é? Eu lembro-me de jogar muito tanto este como o Theme Park, que têm praticamente o mesmo tema, não é? Mas pronto, fica aí o anúncio também de um novo Roller Coaster Tycoon World announced coming to PC. Pronto, acho que é um exclusivo PC para inícios de 2015. É raro ver-se um exclusivo PC, não é? Realmente. É estranho ouvir isto. Quer dizer, se tu pensares, tipo, no Steam sai tanto jogo por dia, meu. Pois, e isso é praticamente PC exclusivo, não é? É ridículo. Mas pronto, assim, lançamentos desse género é muito raro. Então, passando mais à frente para outro, pequena curiosidade, não sei se se lembram, mas na semana passada falámos também nas notícias do possível regresso da Sierra, a nossa querida Sierra, e pelos vistos na Gamescom a Sierra fez então alguns anúncios, alguns pequenos anúncios. Eles estão, pelo que disseram, não anunciaram nada, pelo menos do que eu tenha aqui visto, nada de novo, mas estão a pensar criar um novo IP. Ou seja, a Sierra, como nós tínhamos falado, agora faz parte da Activision e eles portanto estão a trabalhar em conjunto para criarem um novo IP. Entretanto vão lançar 2 jogos novos baseados em IPs da Sierra. Um deles é o Geometry Wars, que eu confesso que sei praticamente nada sobre o jogo, e um novo King's Quest, que era uma das especulações que se fazia, não é? Para ressuscitar um daqueles IPs icónicos da Sierra. Não estou a ver um tão icónico como a série Quest, não é? Space Quest? Exato. Police Quest. Pronto, era uma questão de escolher só Space, Kings, onde é que quer que passe o Quest. E escolheram o King's Quest. Pronto, acho que não houve assim mais nada de outro mundo a sair deste anúncio da Sierra. Olha, em vez do Geometry Wars, só se quer que eu curtia um novo Fantasmagoria. Olha, isso é que era assunto. Ou um Fantasmagoria ou um Gabriel Knight. Olha, isso está bem, isso é que era, sim. Se calhar têm que pedir ajuda tipo à Telltale ou uma coisa assim. É melhor. Para o Gabriel Knight. Mas pronto, fica aí esse apontamento. Fazer um muito, muito rápido, que eu nem sequer sei mais nada sobre isto, mas estávamos a comentar isto em off antes de começarmos a gravar, e que eu achei tipo mind-blowing, que é o criador do Rayman, pelos vistos tem um novo jogo, ou está a fazer um novo jogo, chamado Wild. E basicamente passa-se num mundo muito extenso, que tem muita exploração, e é tipo assim um mundo selvagem com florestas e por aí fora. E o que me chamou a atenção nesta notícia é que o senhor criador do jogo disse que o Game World deste Wild é do tamanho da Europa. Oh my God. Com estações do ano e meteorologia dinâmica. Por isso, do tamanho da Europa. Fica só aí a marinar essa frase, e para tentarem compreender esse conceito, porque eu não estou a conseguir. Estás a ver? Um mapa
dentro de um jogo do tamanho da Europa. Não precisam comprar mais nada. E eu não sei como é que eu consigo viver tanto tempo para conseguir explorar a Europa num jogo. Podes crer, meu. Mas pronto. Já há por aí alguns jogos que também fazem essa brincadeira de ter mundos absolutamente ridículos em termos de extensão. É isso que eu ia dizer, porque há bocado, quando nós estávamos a falar em off, foi por acaso, tu estavas a dizer isso e eu li ao mesmo tempo uma notícia que dizia do jogo No Man's Sky, que parece bem interessante, dos jogos mais interessantes que eu vi nos últimos tempos. E então acho que um dos developers do jogo disse que se um jogador para explorar todos os planetas, se cada jogador explorasse o planeta durante um segundo, precisava de 5 bilhões de anos para ver os planetas todos. E eu assim, what the shit? Então, eu basicamente fui ver quantos segundos é que tinha um ano, fiz as contas, e depois multipliquei isso portanto, por 5 bilhões de anos, que era o que ele estava a dizer. Ou seja, isso dá o número de planetas que existem no jogo. Isso dá um número que eu não sei ler. Não sei como é que se lê isto. Mas é tipo, o jogo tem 157680000000000 planetas. Isto é ridículo, mano. Quantos zeros é que isto são? São 10 zeros e 15.768 e 10 zeros à frente. Vão se lixar, pá. Não faz sentido nenhum. A liberdade que nos têm dado nos jogos é verdade que é um grande, é um apelativo, dá gosto explorar e ser aqueles jogos que têm feito com coisas random e etc, mas o que é demais também é um bocado ridículo. Yeah. A verdade é essa, é que nunca vamos ter tempo de jogar uma coisa tão grande. Pronto, e foi estas pequenas coisinhas que reuni antes de passar aos Big Fish. Alguém quer começar por alguma coisa em específico? Quando falo de Big Fish é aqui da Microsoft e da Sony, claro, não é? Porque a Nintendo, pelos vistos, não participou. Eu sou sincero, como estive muito desligado, não sei pormenores praticamente nenhum. Temos aquela cena logo a abrir do Rise of the Tomb Raider, que foi, isto até criou um grande hype por toda a internet, porque o Rise of the Tomb Raider seria um exclusivo da Xbox One e depois aparece bué da gente a dizer que estava chocado e que não voltavam a comprar jogos da Square Enix. Muitos deles que jogam jogos que nem sabem que são da Square Enix. E depois isto deu uma reviravolta e afinal o jogo não era exclusivo. Se calhar aquilo foi anunciado mesmo com exclusivo, mas hoje em dia já é tudo feito assim. Um jogo é anunciado e aparece aquelas letras, só que não se lê mais nada, é exclusivo Xbox One. E afinal está lá escrito num cantinho em letras minúsculas que é temporário. E este foi mais um caso. O Rise of the Tomb Raider é exclusivo da Xbox One, mas é temporário. E parece que a própria Microsoft também fez um grande furor em relação à sua exclusividade, que afinal não é exclusividade nenhuma. Isso estavas a dizer, Vitor, faz-me lembrar aqueles tipo anúncios de televisão. E seria qualquer coisa deste género. Rise of the Tomb Raider, um exclusivo Xbox One. Mas só durante um mês e depois para todas as plataformas mais algumas. Uma coisa assim desse género. É mesmo isso. E ainda em relação à Microsoft também houve mais um não, acho que foi mesmo o primeiro gameplay de Quantum Break, que por acaso ainda nem vi. Temos que dar aqui um bocadinho de atenção a isto. Depois, algum de vocês viu este? Eu por acaso vi, não vi tudo, mas vi grande parte. E não vi assim nada do outro mundo, que eles fizeram uma coisa, quando foi da E3, não sei se lembram, que deu aquele teaser que não dava para perceber absolutamente nada do que era o jogo. E aí basicamente era só tipo
FMV ou whatever que era aquilo. Mas sinceramente não achei nada de outro mundo. Epá, ele tem uma habilidade tipo de controlar o tempo, consegue parar o tempo e movimentar-se e depois desbloquear o tempo e voltar a fazer essas brincadeiras. E epá, parece-me uma mecânica engraçada, mas é do tipo fazer um jogo à volta daquela mecânica como desculpa pode ser muito perigoso. Não estou a dizer que é assim, não faço ideia do resto, tipo, até pode ter uma história brutal e aquilo ser uma desculpa para, ou aliás uma ajuda para o desenvolvimento da história, e aí sim, acho que se justifica. Mas daquilo que eu vi é tipo aquela gimmick, por assim dizer, não é? Aquele truquezinho e cover shooting, ou seja, ele escondido, mandar tiros a uns gajos, parar o tempo, esconde-se noutro sítio, desbloqueia o tempo, manda tiros a uns gajos, e não vi muito mais do que isto. Depois mostram-me no final do vídeo assim uma pseudo-boss fight com uns gajos que são algo resistentes à paragem do tempo. Tem um maquinismo qualquer, não percebi muito bem, sinceramente, mas que quando ele fazia aquele truque nem sempre resultava, ou só resultava fazer parar o tempo localmente neles, era assim uma coisa qualquer. E pá, resumiu-se basicamente a isso. Aquilo tem algum controle no ambiente, ele conseguia tipo projetar carros no ar com aquela habilidade e pareceu-me um bocado over the top, mas nada de muito revolucionário, e acabou por ser um bocado desapontante tendo em conta aquele filme todo que eles fizeram à volta do Quantum Break e uma cena que acabou por até me enganar um bocadinho, porque até pensei, uau, até pode estar aqui uma cena diferente, surpreendente, apesar de não termos visto grande coisa, mas até pode ser aqui um novo IP engraçado, com umas mecânicas diferentes, mas pareceu-me bastante genérico, sinceramente, apesar de muita gente ter ficado, uau, que cena. Sinceramente não é que seja mau, mas não me surpreendeu em nada. Acho que tu não percebeste, foi bem. Eles disseram, uau, que cena, uma cena igual. Igual aos outros. Yeah. Ok, eu por acaso ainda não vi, mas tenho que ver também. Mas vejam, tipo, eu até posso estar altamente errado e vocês gostarem mais do que eu gostei, mas não sei, pareceu-me um pouco inovador para aquilo que anunciavam. Eu Miguel. Não, mas vejam na mesma. Gosta de escavar, portanto isto não tem escavações. Exato, não dá. Ainda em relação à Microsoft, foram também anunciados 2 pacotes para a Xbox One, um com Sunset Overdrive e outro com Call of Duty Modern Warfare. E o que é curioso nisto é que nenhum deles vem com o Kinect. Portanto, depois de tanto se falar nisto, o Kinect começa a ser mesmo posto de lado. É quase uma obrigação em relação à PlayStation 4, não é? A Sony também anuncia aqui que já foram vendidas 10 milhões de unidades em todo o mundo, portanto a Microsoft, se quer acompanhar, tinha que fazer alguma coisa. E fez aquilo que devia ter feito logo. Pois, não devia ser nada obrigatório o Kinect e tantas outras coisas que nós falámos nisto na altura que a Microsoft devia ter evitado. Mas pronto, eles querem controlar o mundo e é assim. World Domination. Mesmo. E depois, para acabar que eu não tenho aqui mais nada sobre a Microsoft, mas foi também anunciado que o Halo 5, Guardians, vai ter uma beta no dia 29 de dezembro e vai ter acesso à beta quem comprar a coleção da Master Chief. Portanto, aquela coleção que vem com os velhinhos Halo, que são espetaculares, atenção, que podem comprar para jogar na nova Xbox One em versão remastered. Havia aí mais algum apontamento à conferência da Microsoft? Que mais? Deixa-me correr aqui uma espécie de compilação que tinha guardado. Assassin's Creed, vale a pena dizer alguma coisa?
mais não sei quantos gameplays de Yeah. trilionésima vez de Unity e o what the fuck, whatever, qual é que era o outro? O Rogue. Rogue. Depois mais o revolucionário FIFA. Yeah! Teve lá o grande Peter Schmeichel. Foi a grande novidade. Pronto, mais nada. Teve lá o Peter Schmeichel a fazer de boneco. Mais que mais um revolucionário Call of Duty. Pronto, a cena do Tomb Raider, que nós já falámos, a cena do Quantum Break. E depois, não estou a ver assim, mais Forza Horizon 2. Cenas que já tinham falado, não é? Depois, basicamente, Sunset Overdrive. Mostraram mais coisas que já tinham sido faladas, já tinham sido mostradas noutros sítios. Nada de outro mundo. Portanto, Microsoft não trouxe nada de novo, praticamente. Depois a Sony fez aqui a revelação do PlayStation Now e do PlayStation TV em relação à Europa, que acho que também vai chegar a Portugal ao mesmo tempo, não sei bem, mas o anúncio foi feito em relação à Europa, portanto vamos ter aí o PlayStation Now no próximo ano, em versão beta ainda. O PlayStation TV chega já este ano, em novembro, com 3 jogos que não foram anunciados por 99€. Portanto, o PlayStation TV, se bem me lembrar aquela PlayStation Vita sem ecrã, que tem aquele formato mais pequenino. Não sei até que ponto é que isto vai ser engraçado, mas seguramente que será. Até pelo leque de jogos que se podem jogar recorrendo aos jogos que vêm da PlayStation 1 e da 2 e etc. E 99€ também não me parece um preço mau por uma cena destas, acho eu. Não é nada exagerado. Depois também acho. E podem usar os comandos da PS3, portanto. Se quiserem com o Kinect é por 600€. Yeah. Depois também houve aqui o anúncio de vários jogos exclusivos, The Tomorrow Children, The Vanishing of Ethan, The Vanishing of Ethan Carter, é assim, o Hellblade, o Wild, que já falou o Miguel, e o Alienation. Nem sei se falaste mais de alguma coisa daqui, Miguel. Acho que não. Estava a ler assim tudo ocorrido. Mas isso é exclusivos, mas são indies? Epá, sinceramente não sei. Acho que sim. A maior parte sim, deve ser. Estava a ver que a Sony tinha chegado aí e tinha dito temos aqui 10 AAA games e vamos amar. Tudo blockbusters. Acompanhando também o que a Microsoft fez com o Kinect, a Sony fez com a sua PlayStation Vita e também parece que passaram um bocado ao lado. Chutaram para o lixo. Já infelizmente já é costume, não é? Já nem é 3 foi a mesma coisa. A PlayStation Vita nem vê-la. E agora a Gamescom nada de Vita também. É pena porque a PS Vita é excelente, sinceramente. É uma excelente console. É que pois a cena aqui é que já aconteceu na E3 e volta a acontecer agora na Gamescom. Portanto não se sabe bem quais são os planos da Sony mesmo em relação à sua portátil, porque é um bocado estranho não se ouvir falar, não haver ir a feiras desta envergadura e não se falar nada de uma consola portátil. É um bocado estranho. E por acaso uma notícia que eu tenho aqui é que a Sony só tem ainda o Tokyo Game Show para falar alguma coisa para salvar a portátil. Ou então teremos aí uma coisa um bocado obscura. Não se sabe bem. Ainda por cima já é hábito haverem alguns títulos que não saem do Japão, por isso imaginem se eles acabam por lançar alguma coisa, mas mesmo assim fica pelo Japão, não é? Nós nem sequer chegamos a ver nada. Enfim, não se sabe. Também não sei bem como é que está o mercado do Japão em relação à
Vita, se eles estão a vender bem, A Vita não está a vender mal no Japão e tem saído por lá muitos RPGs que não chegam a sair aqui na Europa. É óbvio que é completamente esmagada pela 3DS. Mas há muitos jogos no Japão que não chegam a sair por cá. Que é uma pena. Pois. Também é daqueles jogos que não sei até que ponto é que seriam viáveis, né? Daqueles RPGs super japoneses. Eita, tem um gajo japonês! Coisas desse género. Dating sims e essas coisas. Yeah. Pois é preciso um mercado estranho para coisas estranhas. Mas também é certamente que alguns salvariam. Não duvido disso. Depois temos então o Silent Hills, já falámos. Também foi obviamente muito falado. E em relação à Sony, acho que também não há assim nada além disto. Não, aqui nos meus apontamentos também só vejo anúncios de DLCs, o The Fuck Cares. Yeah. A PS4 já vendeu 10 milhões de unidades desde o lançamento. Os tais indies, Rime, Hellblade e Tomorrow People tiveram assim algum destaque por serem engraçados. O DayZ vai parar à PS4. Destiny, por muito fixe que seja o jogo, já estou pelos cabelos de ouvir falar do Destiny. Yeah. Mais coisas. Pois, Algum exclusivo durante 3 dias, não? Não sei. Vai haver uma cena tipo chamada Until Dawn, que é uma espécie de jogo de survival horror ou teen slasher, aqueles filmes tipo Scream, mas em forma de jogo. Para quem gosta desse tipo de coisas, está aqui uma cena toda para a frente. Quem é que gosta desses filmes, man? De certeza que muita gente. Yeah. O anúncio do Eu não desgosto. Aquilo para matar o cérebro é excelente. Sim, também dá. A sério, tipo Scream, como é que se chamava o outro? I Know What You Did Last Summer. Dizem que esses filmes são engraçados. Principalmente aqueles que saíram mais nos anos 90 e inícios de 2000, que eram assim. Ainda se dava um desconto a esse tipo de filmes, agora é assim um bocado mais pofuleiros. Mais coisas. O Tearaway vem para a PS4, que é uma cena que me custou um bocadinho a compreender. Quer dizer, mais ou menos. Como é que eles vão fazer isso? Exato, porque aquilo é um jogo tão PS Vita, não é? Como tu ainda na semana passada falaste e bem dele. É uma cena tipo tão específica da Vita que... porque aquilo usa tipo todas as funcionalidades. Tipo, posição da Vita, touchscreen, touchpad atrás, tudo, man. Pois, eles devem estar a pensar no touchscreen também do comando da PS4, mas não é a mesma coisa, não é um handling totalmente diferente. Isso vai ser para jogar numa nova televisão que a Sony vai lançar, que tem touch e que tem giroscópio, e tens que andar com uma televisão de 42 polegadas ali armada em herói. É uma cena do outro mundo. Olha, temos, antes que nos esqueçamos, foi finalmente anunciado aquele jogo que a BioWare também vinha a teasar. Teasar é uma bela palavra. Teasar. Teasar. Tu gostas de teasar? Eu normalmente teaso-me todo. Tu teasas? Espetáculo. Eu teaso uvas em outubro. Ok, bem. Piada moreirinha da noite. Mais ou menos, foi fraco. Vamos fazer de conta que não existiu. Mas há uma nova, man, mas eu conto no fim. Porque isto eu tenho que vos apanhar em flagrante para contar esta. Mas pronto. Então o jogo é o Shadow Realms da BioWare. Não é? Eu por acaso não sei nada do jogo. É assim, só sei que é online e que vi o trailer e fiquei tipo, tá bem. Então, tá bem. Pois, Pronto. foi mais ou menos como eu. Epá, isto até parece fixe, é online. Ok, adeus.
Yeah. Mas qual era a ligação àquele... Qual é que era aquela frase célebre que eles tinham no site? Tu fazes parte disto ou assim qualquer coisa? Era uma cena assim desse género. Já não me lembro bem. Isso é que eu não percebi também. É tipo, vamos pôr aqui uma frase só porque sim e agora lançamos a coisa como se não tivesse nada a ver. Mais ou menos isso. Já ninguém se lembra. E estava agora por acaso aqui a ler num site de notícias francês que para o Assassin's Creed Unity também foi anunciada uma espécie de microtransações. Claro. Eu lembro-me de ouvir isso e eu tipo, o quê? Mas why? Queres uma arma melhor ou armadura mais fixe ou outros objetos? Então, mas eu já estava até a achar muito estranho como é que isso ainda não tinha aparecido antes, noutro jogo qualquer. Já se estava a demorar Pois. a Ubisoft. Mas eles não são muito destas coisas, acho eu. Pronto, mas tem que se acompanhar o ritmo dos tempos, não é? Vou mudar o nome para UbiArt. Yeah. Bem, Tivemos também aí trailers de Far Cry 4. mais um. Depois cenas novas da Division. E depois também aqui mais uma bombita para o pessoal andar às facadas. O da Crew, que vai ser para a PS4 apenas, mas vai ser na Xbox One e na Xbox 360. Que é uma cena que eles explicaram apenas dizendo que a arquitetura da PS4 estava muito mais longínqua da arquitetura da PS3 que em relação à Xbox One e à 360. Que eu continuo a não entender, mas pronto. Eles lá sabem. Isso não é E o bem a céu? minha cena. O Might and Magic, o Miguel já falou. Não falei nada. Não Ai, falou, não não. falaste? Falamos em off e... Ai, foi em off, ok. Pois nós temos sempre uma conversa em off que não interessa a ninguém, por isso é que é em off. Mas falámos precisamente do Might and Magic Heroes 7. Que a Ubisoft anunciou para 2015, para ser lançado em 2015. Há um trailer de anúncio do jogo apenas, sem muito mais. É um trailer com 1 minuto e 50, portanto ainda não sabe muito. E também foi anunciado aquele jogo. Pá, eu estou a ler isto num site francês. O jogo é o Soldat Inconnu, que é aquele jogo Je não parle français. Mémoire de la Grande Guerre, que é aquele jogo que tu falaste, Miguel, do cãozito e do dono na Segunda Guerra Mundial. o Valentart. O Yeah. Valentard. Lá está, os franceses gostam de pôr estas coisas. Soldão, conho, o quê? Soldados desconhecidos, memórias da Grande Guerra. Fogo. É que não tem nadinha a ver. Não tem nada a ver. Yeah, podes querer. E pronto, o anúncio foi apenas que o jogo vai chegar também, além de todas as plataformas que já têm versões, foi anunciado para iOS. Pronto. Mais uma. É um espetáculo. E para multibanco também não? Também. Isso já está incluído. E o jogo que o Ivan mais está à espera, também prevista para 2015, o Shape Up. Aquele jogo. Pá, como é que isso ainda não saiu? Estou a precisar Desculpa lá, Ivan. Desculpa lá. Foi uma boa, que é isto, já viste? Estou mesmo a precisar de shape up. Que é exclusivos Xbox One. Portanto, os melhores exclusivos estão na Xbox One. Não, eu curto mais de jogos tipo Shape Down, estás a ver? Que é daqueles que ficas tão agarrado que não saias do PC e só comer batatas fritas. Yeah. Gosto mais desses. E pá, batatas fritas. Se pudessem agora a correr a buscá-las. Porquê é que falaste? E pronto, acho que não há assim mais nada. Mas o pessoal já sabe. Se não se esquecemos de alguma coisa, vocês falem também. E como sabem, o GameStorm também serve para termos aqui este tipo de conversa. A nossa vida tem sido uma cena muito ocupada. O mês de agosto é do caraças.
com as festas e... Eu culpo os imigrantes, pá, eu culpo os imigrantes. O Ivan agora tem que mudar, tem que mudar pneus e mudar o óleo ao carro dos imigrantes. Yeah. É isso que fazes agora, Ivan? Pois é, pá, tem que ser de vez em quando. E eu e o Miguel também estamos num ramo agora que agosto é um inferno. Apesar de muitas empresas fecharem nesta altura, nós é quando temos mais trabalho, com as festas e com as romarias de agosto. Raios parto aos santinhos, meu. É verdade. Eu este ano, atenção, que eu este ano já sei quais são os santos todos que existem por aqui. Já faço isto há muitos anos, mas esqueço-me sempre quando eu chego a julho, agora já sei outra vez. E para o ano eu vou saber outra vez porque me vou esquecer. Mas pronto. Então há mais alguma coisa a adicionar? Não, daquilo que eu consegui acompanhar minimamente, acho que falamos. Também não é nenhuma E3, não é nada de... Ninguém guarda anúncios revolucionários para a Gamescom. Apesar de haver algumas surpresas aqui e ali, mas nada de muito revolucionário, por isso não podemos estar à espera de muita coisa. É 3 papa tudo. Pois. Esperem, é um belo artigo escrito na Push Start, porque a Push Start teve lá uma correspondente, a Daniela, que também, tal como todos nós, escreve para a Push Start, e aparentemente ela tem, eu não quero estar aqui a spoiler também o trabalho da Daniela, não é? Mas ela tem umas belas histórias para partilhar com todos vocês, portanto estejam atentos à Push Start nos próximos tempos. De certeza que vai ser super interessante ler o artigo que ela está a preparar também para partilhar no site e em princípio na revista Push Start. E pronto, acho que vamos ficar por aqui. Ou querem dizer mais alguma coisa? Nope, por mim está tudo. Yeah. Ok, então já sabem, partilhem também connosco as vossas experiências e o que é que apanharam que nós não apanhámos e o que é que apanharam que faltou falar aqui. Estamos a contar com isso. Passem também em pushstart, em revistapushstart.com, porque há lá certamente muitos artigos bons para ler. E obrigado por nos acompanharem mais uma vez e até ao próximo da GameStone. Tchau, malta, fiquem bem, até ao próximo. Bye bye. Olha, eles estão no hospital. Quem? Os médicos. I just died. Oh, God.
The GameStone. Encontre-nos em Facebook/The GameStone, no nosso canal de YouTube e agora no universo Push Start. Visitem o site em www.revistapushstart.com, leiam as últimas e descarreguem gratuitamente a revista digital.